Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, está chegando a hora de começarmos mais um programa, O Espírito da Letra. Um programa que faz com que a gente pense naquilo que está por detrás da letra, no ensinamento espiritual, que quando a gente lê com pressa, a gente não apreende. E estamos tratando do livro Os Mensageiros, obra que foi psicografada através do médium Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Esta obra aqui, olha a minha aqui. E a sua? Já está na sua mão? Porque hoje nós vamos para mais um capítulo, o capítulo 39. Semana passada vimos as coisas interessantes referentes ao sono e aos sonhos, como os espíritos se encontram durante a noite para receberem ensinamentos, para serem alertados. Hoje continua o trabalho naquele lar da Isabel, que recolhe estes espíritos porque se mantém em equilíbrio vibratório, porque tem a paz no seu contorno geral, as energias ali estão em harmonia e os espíritos amigos podem usá-lo como um pouso de aprendizado, como uma oportunidade de crescimento, de reencontro. É o que aconteceu e que acontece também no capítulo 39, este que nós vamos começar no programa de hoje. O título do capítulo é Trabalho Incessante. Vamos ao texto. Ao amanhecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos, com os quais ele se entendia de maneira particular. Informou-nos o estimado orientador, por uma questão de delicadeza, que ele trazia com ele incumbências variadas de acordo com as instruções de Telésforo, das quais ele era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, entretanto, o objetivo essencial, que era, ao que ele disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes, reunidos para o mal. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos de tarefa espiritual ali presentes. O dia amanhecia, raiava agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do céu. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço, aparentemente tão apagado aos olhos do mundo. Devia ser um casebrinho, devia ser uma taperazinha, uma casinha pobre, porque eles eram pobres. Lembram-se da Marieta perguntando à mamãe: por que, mamãe, a gente só come uma vez por dia? Do filho querendo alugar uma das salas para terem um pouco mais de dinheiro? Da Isabel dormindo num único cômodo com 6 crianças, com 5 crianças, e mais ela, 6 no total. Então era uma coisa singela, uma coisa muito pobre. E era ali que eles se encontravam, os espíritos. Então, uma senhora que se aproximara de nós, diz André Luiz, exclamava comovida: puxa, que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo a ela forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado neste pouso de amor, eu pude encontrar minha pobre filha, afastando-a do suicídio cruel. Graças à providência divina, eu pude ajudá-la. E eu, diz André, curioso, incapaz de conter o desejo de aprender, perguntei: mas, minha irmã, como é que você a encontrou? E a velhinha bondosa respondeu: em sonho. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses eu também a deixei por haver desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto ela deveria e deixou-se empolgar por entidades maléficas que estão tramando a sua ruína. Em vão me aproximo dela durante o dia, mas com a mente envolvida em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação.
Eu precisava me encontrar com ela à noite. E isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para trabalhar sozinha. E o grupo em que sirvo não poderia demorar junto à crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a esse posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E aí eu perguntei para ela: e você então conseguiu os fins a que você buscava com facilidade? Na verdade, quem perguntou foi o Vicente, que estava comigo, diz o André, não é? Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alertas carinhosos de mãe e estou certa de que vai me atender às rogativas. Escute, minha amiga, existem muitos postos como este e de nosso lar? E então, ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também noutras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse momento, diz o André, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite despertaram-nos sincera simpatia. E neste momento, nós vamos aproveitar esses 2 camaradas e fazer o nosso intervalo, para ver por que eles despertaram essa simpatia no André, no Vicente. E você fica aí, já vai lendo. Fica esperando não, vai lá procurando. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com o segundo bloco do nosso programa hoje no capítulo 39 do livro Os Mensageiros. Fique conosco. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, hoje o capítulo 39. Você viu que no bloco anterior, André Luiz e Vicente ouviam as palavras generosas daquelas entidades que haviam se beneficiado desse momento de encontrarem-se com os entes queridos que estavam encarnados. Durante o sono, eles eram levados até aquele ambiente, podiam conversar, podiam se comunicar de forma mais próxima. E, logo a seguir, André tem a sua atenção chamada por 2 amigos que durante a noite eles tinham trocado algumas palavras, conversado rapidamente, e que vieram saudar a André e a Vicente como se eles estivessem de saída. Vamos ao texto. 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite despertaram-nos sincera simpatia e apresentaram a nós as suas saudações. Mas como? Perguntei. Vocês já se retiram tão cedo? Ora, vamos ao trabalho, respondeu-me um deles. Hoje à noite nós teremos aqui o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Nossa! Existe também essa tarefa? Pergunta o André, surpreso. Como não, meu amigo? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande, há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Aí o André volta a perguntar: vocês, no entanto, permanecem aqui desde o começo da fundação? E eles responderam: não, muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel estão aqui desde o início da instituição. Nós, outros, contudo,
Não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa, e aqueles que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder a oportunidade de aprender. Aí André quer saber deles. Mas, olha, desculpe a gente fazer tanta pergunta para vocês, mas eu gostaria de saber se vocês são os únicos que têm estas atribuições de recrutar aqueles que ignoram e que sofrem para a instrução e o consolo. E o mesmo espírito que falava lhes responde: não. Hildegardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Olha só, outra revelação. Centros urbanos com espíritos que auxiliam a recolher entidades que perambulam por ali, para levá-las a instituições onde elas possam aprender. Espíritos que têm tarefas em determinado setor, em determinado perímetro, e em outros tem outros espíritos. Veja que coisa interessante, o bem trabalhando incessantemente. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos, disse o espírito. Mas a essa altura da conversa, um dos irmãos, que me parecia integrar o corpo de orientadores da casa, aproximou-se e falou com aquele que conversava conosco de maneira especial: Vieira, recomendo a você e ao Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos desejos da sua simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos, gozadores, ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembrem-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e de possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Lá tem também, puxão de orelha. Qualquer um de nós ia ficar melindrado. Não veio mais nesse centro espírita. Chamou minha atenção que falta de caridade. Dengosos que somos, melindráveis, crianças. No plano espiritual, você é bom se preparar, porque vamos encontrar muito dessas coisas. Os espíritos não mandam recados. Os dirigentes educam com energia, com clareza, aqueles que cometeram erros. E por que eles estão ouvindo isso? Será que é por acaso? Será que o instrutor não gostava deles, como a gente costuma sempre dizer, dessa desculpinha barata? Vamos ver. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos. Não responderam um pio. Quando o orientador se afastou sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma justa admoestação, uma justa advertência. E como a gente queria saber por que eles tinham levado a reprimenda, por que eles foram chamados a atenção, aí eles começaram a dizer para nós o que tinha acontecido. Infelizmente, Hildegardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e meu primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias
pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Mas eles disseram que queriam tanto vir para se renovarem, que nós achamos que de verdade poderíamos trazê-lo. E aí, o que aconteceu, hein? O que será que aconteceu? Eles levaram o Hilário e o Carlos, espíritos, que estavam no plano espiritual dizendo que queriam melhorar, para participarem da reunião na noite anterior ou nos dias anteriores. E por que foram advertidos? Por que será? É porque era parente? Era porque era gente conhecida? Não era não. Fique conosco e você vai ver no próximo bloco qual foi o motivo de eles terem recebido a advertência do instrutor, tá bem? Fique com a gente e é muito interessante. Até já! Estamos de volta com o capítulo 39 do livro Os Mensageiros. No bloco anterior, dureza, fiz besteira, fiz bobagem. E olha, do lado de lá, não tem quem deixe a coisa esquecida, se ninguém vai falar nada. O povo vai lá e aperta o parafuso. Nós recebemos uma advertência justa. Infelizmente, disse o Vieira, temos alguns parentes, parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que eles se movimentam nos ambientes inferiores. Gostam de uma farra, gostam de uma bobagem, vivem indo onde não devem, são doidivanas, são abusadores, mas eles disseram que queriam tanto melhorar, que a gente acabou aceitando trazê-los para cá. Aliás, eram parentes nossos, né? Manifestaram-se ambos tão desejosos de renovação que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, no meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel. Tentaram tomar a médium. Tentaram ir lá. Eu quero falar, vou passar uma mensagem aí, uma mensagenzinha barata, uma mensagenzinha de teor inferior, à força, sem respeitar a ordem. Indisciplinados. Quiseram assaltar as forças mediúnicas da Isabel para transmitirem o quê? Uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores desta santa oficina, revoltaram-se, estabelecendo um grande distúrbio no ambiente vibratório. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, nós fomos responsabilizados. Fizemos bobagem. Aí Vicente, não é? Surpreso com isso, exclamou: nossa, meu Deus, quanta lição nova! E o Vieira respondeu: meu amigo, aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, de querer bem, de interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito como a gente pensa. Não é só, porque eu amo, vou deixar fazer tudo, porque eu amo, eu vou desvirtuar as disciplinas, porque eu quero ajudar,
eu não vou respeitar a ordem. Não. Infelizmente, casas espíritas existem que são dirigidas pelo desgoverno, imaginando que o amor deve ser aquele que tudo aceite, sem manter as coisas em seus devidos lugares. Certamente que há problemas que merecem atenção especial, há circunstâncias que precisam ser tratadas como excepcionais. Mas as casas de Deus devem se lembrar que os espíritos são disciplinados, os espíritos têm ordem, os espíritos têm horário, os espíritos têm programas de trabalho que muitas vezes os encarnados não gostam. Por quê? Porque eles não gostam de disciplina, não gostam de andar dentro de determinados padrões. E isto faz com que casas espíritas se vejam envoltas em ambientes tumultuados, em problemas, em infiltrações negativas de entidades que assaltam através de pessoas invigilantes o equilíbrio da instituição, produzindo estragos. É por isso que estes dois espíritos, que a princípio eram trabalhadores do bem, foram advertidos. Dever aqui significa responsabilidade. Ah, vocês trouxeram? Vocês são responsáveis pela pessoa que trouxeram. Se esta pessoa não se conduz bem, vocês terão que prestar contas. É da lei do universo. E eles então foram alertados. Eles não foram expulsos da casa, eles não foram considerados os piores, não. Mas quando eles saíram para trabalhar, arrebanhando espíritos para a reunião mediúnica, para a reunião de esclarecimento evangélico, melhor dizendo, eles foram lembrados. Não tragam aqui pessoas só porque vocês gostam delas, mas que não queiram nada com a transformação interior. Porque tudo aquilo que vocês fizerem e que prejudique o andamento da reunião vai ser de responsabilidade de vocês. O dever, ele será atribuído a quem de verdade compita realizar as obras de Deus para o benefício de todos. Há pessoas que precisam ficar na situação em questão porque elas ainda não aceitaram melhorar. Que nós aprendamos isto e que esses critérios do dever, que esses critérios do respeito, que essa noção de um amor que não afasta a energia, que não afasta a ordem, que não afasta o respeito, passe a valer em tudo o que façamos. Passa a ser a maneira pela qual nós entendamos que a obra divina não deve ser feita de qualquer jeito. Deve ser, sim, realizada com conhecimento, com estudo, com preparo, com disciplina, com afetividade, com respeito, porque só assim nós seremos melhores. Que lições André Luiz nos traz em tão pequena parte do livro Os Mensageiros, não é? Surpreendente para todos nós, para que aprendamos a saber ouvir as advertências e julgá-las verdadeiras e justas, ao invés de ficarmos achando que o dirigente é que não gosta de mim, como melindrados, como crianças que geralmente nós somos. Leiam Nosso Lar, leiam Os Mensageiros, leiam a obra de André Luiz, leiam, porque isso nos ajudará a ter força para nos enfrentar. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença, pelos e-mails, pelos comentários, por acompanhar-nos no espírito da letra. Um grande abraço para cada um de vocês. Até o próximo programa. Muita paz.